nossa coalizão, né? Gente, eu sou Helena Esteves, eu lidero aqui a parte do Advocacy do Oncoguia. Oncoguia é uma ONG, então, né, de apoio a pacientes oncológicos. E uma das organizações líderes aqui, né, que pensando em conjunto essa coalizão que está se espalhando cada vez mais pelo Brasil inteiro. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a nossa primeira capacitação, né? Acho que quem está chegando agora ali na coalizão está entendendo que a gente vai fazer alguns encontros, né? Realmente para fazer essa troca, nivelar conhecimento, poder compartilhar experiências entre todo mundo, para a gente estar mais forte e cada um com mais conhecimento mesmo para fazer um movimento de qualidade, para conseguir engajar os candidatos de uma forma também efetiva e conseguir, enfim, né? Que mais gente assine ali a carta e assuma o compromisso com a gente, né? Então, a gente vai ter 3 encontros como esse aqui é o primeiro, tem mais 2, os 2 sempre às sextas-feiras, esse mesmo horário, né? Então, nas próximas 2 semanas, cada um com um tema complementar para a gente fechar, então, essa rodada aí de capacitação, mas é isso, né? A gente tem também um grupo no WhatsApp, imagino que todo mundo aqui esteja, mas se alguém não tiver, manda ali para a gente no chat também, enfim, que a gente adiciona, e acho que o grupo também vai ser bem importante para a gente fazer algumas trocas, a gente também já tem conversado bastante por ali, né? E, enfim, compartilhando, a gente tem uma página no Instagram também, convido todo mundo a seguir, quem ainda não segue. E, claro, né, o nosso site que fica de base ali para a gente compartilhar todos os documentos, né, e levar esse movimento mais longe, tá? A gente vai ter 3 momentos hoje, tá? A ideia é ser algo rápido, realmente, mais intenso, com muito conhecimento. Então, vamos otimizar bastante aqui o nosso tempo. Na primeira parte, agora da manhã, a Cibele vai trazer para a gente dicas de como mobilizar os candidatos e candidatas, tá? Olhando tanto para prefeituras quanto para o legislativo, né? Para as câmaras municipais. Então, ela vai mostrar ali bastante dos materiais que a gente tem também no site, o guia, né? Que foi formado. Acho que só pedir para todo mundo deixar também o microfone desligado para a gente otimizar aqui nossa conversa. Depois, né, da Cibele, a gente vai passar para o nosso convidado especial, que é o Leandro Machado, da Cause, e aí a gente já passa também por uma apresentação certinha de todo mundo. Ele vai contar para a gente um case de mobilização de candidaturas e dicas também para como fazer isso de uma forma mais efetiva, compartilhando experiência. A Cause tem bastante, é um trabalho bem amplo, né? Olhando para toda essa frente política de movimentos sociais, então acho que vai ser bem legal aqui para a gente fazer uma troca. E depois a gente vai passar, mais ali já para o final do nosso encontro, para uma apresentação do edital de premiação que a gente tem previsto aqui na Coalizão, né? Olhar para organizações que mais se destacaram ao longo dessa nossa mobilização e fazer um prêmio para estimular também, para que a gente tenha essa bonificação aí, né? Essa congratulação para quem se destacou ao longo do movimento, tá bom? No finalzinho a gente tem também 15 minutos de dúvidas, então conforme aí ao longo da manhã, quem tiver dúvidas, quiser fazer comentários, vai mandando aqui no chat, a gente vai deixar eles para esse momento final, para otimizar realmente o tempo, já que o nosso encontro é curtinho, tá? Mas não deixem de mandar no chat, de interagir, a gente está por aqui, no final a gente reúne todas as dúvidas para a Cibele, para o Leandro, para quem tiver, e faz esse momento de tirar dúvidas, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Cibele, acho que é com você agora. Obrigada, Helena. Obrigada a todos que estão aqui conosco nessa manhã que vai ser tão rica. Estou ansiosíssima para ouvir o Leandro, que eu tenho certeza que vai ajudar a gente a se inspirar ainda mais, né? A gente trabalha a favor, né, dessa causa tão importante que é a pauta oncológica, mas eu tenho certeza que a vivência, a experiência que o Leandro vai nos trazer aqui vai nos dar um gás ainda maior para a gente seguir fortes nesse movimento da coalizão, né, que agora a gente entra para tracionar, né? Então, o objetivo dessa capacitação é justamente a gente apoiar vocês, mostrar um pouquinho dos materiais que a gente preparou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um segundo. Cadê a apresentação? Só um minutinho, gente. Eu tinha testado aqui. Aqui. É sempre assim. Vocês estão enxergando bem aí? Que eu não enxergo vocês. Sim, Então, a só gente me está vendo. Se Então, puder tá só ótimo. colocar em Obrigada, tela Helena. cheia, Cib, não está em modo apresentação ainda. E agora?
Não, ainda não. Acho que deve estar com aquele modo diferente. Ele tá uma apresentação de slides? Mas para a gente vê pequenininho. Ué, peraí só um pouquinho então, gente. A gente testou antes e agora é isso. Só um pouquinho. O mundo virtual sempre pega pressa na gente, né? Desculpa, gente. Fica tranquilo. Vamos lá. Eu estou compartilhando a janela aqui. Só um segundo. Agora eu fechei tudo. Vamos. Janela, capacitação. Bora. Novamente aqui. Foi? A gente vê sua tela, ainda não em modo apresentação. Aí embaixo, desculpa, mas aí embaixo na barra tem onde você vai colocar ele em apresentação. Configuração de legenda, exibindo o último slide exibido, terminar a apresentação. Agora foi? Que eu estou passando ele direto aqui pela barra de baixo, Bru. Não, tá Então, pequenininho. Gente, eu não sei o que fazer. Você só tem ele em PDF, sim, aí você mostra o PDF grande também. Pode ser que funcione. Vou puxar o PDF, então. Só um minutinho. Gente, perdão. A gente tinha testado antes e não foi suficiente. Fica tranquilo, não tem problema. O Teams é meio chatinho de compartilhar mesmo, acho que o PDF talvez funcione melhor. Então tá. Eu tô nele aqui. PDF. Vamos lá. E agora, gente? Agora tá o PDF grande. Então tá lindo. Deixa eu dar uma reduzidinha aqui, porque para ele caber bem na tela. Estão todos vendo? Sim. Então tá, então foi, gente. Bom, desculpa. Vamos lá, então. O que a gente preparou para vocês, né? Como a Helena já adiantou, a gente buscou aqui trazer alguns materiais que a gente já tinha elaborado e deixado à disposição das organizações articuladoras para fazer esse trabalho de mobilização com as candidaturas. Então, a gente gosta de trazer, né, um primeiro passo, uma primeira dica, né, de como avançar nessa questão da mobilização das candidaturas, que é preparar um bom discurso. Eu costumo dizer que cada um tem sua forma de falar, sua forma de montar o seu pitch ou seu storytelling, né, para fazer esse movimento de convencimento, mas a gente trouxe alguns elementos para ajudar na montagem dessa argumentação que a gente conta, né, que cada organização comprometida conosco, cada organização articuladora consiga fazer na sua cidade ou na sua região de influência, né? Às vezes, a gente tem um candidato que não é da nossa cidade, que é, inclusive, de outro estado, que a gente tenha conhecimento, tenha contato, vocês podem e devem, né, avançar com essa abordagem a esses candidatos que estão fora, inclusive, da cidade de atuação de vocês, tá? A gente incentiva que isso seja feito, porque o nosso foco é justamente fazer com que com a pauta oncológica chegue no maior número possível de candidatas e candidatos comprometidos com a nossa causa. Então, acho que um ponto importante da gente ter no nosso discurso, na nossa narrativa, é que o diagnóstico, o tratamento, ele não e a prevenção do câncer, ele não é uma atividade ou uma iniciativa apenas dos governos federal e estadual, né? A gente precisa territorializar esse trabalho junto aos municípios. Até porque os dados nos mostram, né, que é justamente nas cidades onde a coisa pega, como diz o outro. Então, a gente destacou aqui, eu queria trazer como elemento aí para apoiar vocês nesse momento de preparação de discurso,
o que a gente tem no nosso site. Se vocês entrarem, eu convido, inclusive, todos que não entraram ainda, se puderem entrar e olhar. A gente, né, como falei para vocês, a gente, com muito carinho e cuidado e pesquisa, a gente preparou um material que a gente entende que é bem consistente para apoiar nessa narrativa. Então, no site cidades no controle do câncer.org.br, se vocês entrarem na parte lá de cima, que chama A Coalizão, ao lado da Home, vocês vão ter vários dados, tá? Vários dados já fechados ali e coisas que a gente vai atualizando. E fora isso, a gente também preparou um guia, né, de sensibilização. Esse guia, ele está muito legal, assim, de vocês olharem. Ele traz, né, alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui, como justamente essa responsabilidade do município no controle do câncer, e um plano tático para sensibilizar os candidatos e candidatas. Um pouquinho desse plano tático é o que eu estou trazendo hoje. Para vocês acessarem o guia, é aquele espaço de responder o formulário e baixar os materiais que a gente preparou para vocês. Eu queria também trazer uma abordagem que a gente tem falado bastante no nosso guia e colocamos em alguns pontos ali no nosso site, que é a abordagem vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Por que a gente trouxe isso? Porque isso é uma diretriz global e que os municípios, especialmente, vêm trabalhando de forma bem consistente. Eu tenho uma atuação forte junto a governos locais, a partir do CLEI, que é uma rede internacional que trabalha em prol da sustentabilidade, e a gente verifica que muitos municípios tentam fazer a localização dos ODS nas suas pautas governamentais para mostrar ou demonstrar que realmente algumas ações estão sendo cumpridas, algumas metas e objetivos estão sendo cumpridas localmente. Então, eu acho que a gente pode usar isso como um referencial para também centralizar ou dar centralidade para os temas vinculados à oncologia. E aí a gente trouxe ali nesses materiais, e eu destaco aqui, o ODS 3, que é, claro, né, o vínculo com a questão oncológica, ele fala em saúde e bem-estar, então a gente inclusive apontou a meta 3.8 como um referencial interessante para a gente falar da prevenção oncológica, né? E o ODS 17, que fala de parcerias e meios de implementação. A gente tem ali, destacou também a meta 17.7, que incentiva as parcerias público-privadas e coisas do tipo, que podem ser um referencial importante para a definição de políticas públicas. Indo um pouquinho para frente, né, passando da questão da elaboração do discurso, do pitch, a gente vem para essa questão importante também, que é de mapear os candidatos. Bom, Sibeli, como é que a gente encontra os candidatos? Há várias formas, né, inclusive a questão de vocês terem uma lista de contatos. A gente sempre conhece alguém que é candidato a vereador, a gente sempre conhece alguém que conhece um assessor de prefeito, o candidato a prefeito, enfim. Além dessa rede, que é importantíssimo a gente ativar, eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões que eu gostaria de chamar a atenção, que é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu deixei aqui o link, depois dessa apresentação eu vou mandar para vocês ali no grupo das ONGs, tá? Quem não tiver lá pode ficar à vontade de acessar. Mas aqui é o seguinte, vocês entram então nesse site, divulgacontas.tse.jus.br, vai abrir essa tela, é um site um pouco pesado, então às vezes demora para carregar, rolem a barra de rolagem para baixo, e aí vocês escolham qual é a área de atuação onde que vocês querem encontrar o candidato de vocês, ou os candidatos da cidade que vocês querem trabalhar. Então, eu fiz aqui um exemplo, cliquei em Nordeste, entraram todos os estados do Nordeste, eu cliquei em Bahia, se vocês olharem, bem no canto direito aqui da tela, tem uma setinha que ele abre esse campo a mais aqui. E você consegue ver daí, pesquisar em candidaturas, qual é o município que você quer
conhecer um pouco mais os candidatos e seleciona o cargo. Então, aqui, ó, eu escolhi dentro da Bahia o município de Andorinha e eu coloquei o cargo de vereador. E aí vai abrir, gente, todos os candidatos homologados. Essa parte de homologação do TSE terminou ontem, então todos os candidatos de todo o país que estão registrados adequadamente, ou seja, que foram homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral, vão estar já listados aí, inclusive com a numeração. Isso é interessante porque a gente consegue já ter um indicativo bem forte aí de como e com quem atuar, tá? Então, eu deixo isso como referência, inclusive para a gente verificar se realmente o candidato está com a candidatura valendo, né? Se ele não tiver com a candidatura registrada valendo, não faz sentido a gente pedir para ele assinar a carta compromisso. Outra coisa que eu gostaria de trazer aqui é como a gente localiza os diretórios municipais. Dentro do próprio site do TSE, a gente consegue achar os partidos, os diretórios nacionais, e aí, dentro de cada um dos links, vocês clicando, vocês vão achar ali endereços, telefone, site e e-mail. Entrando em cada um dos partidos que vocês quiserem abordar, caso seja essa a metodologia de abordar os candidatos que vocês queiram usar, vamos dentro dos sites dos diretórios nacionais, a gente acessa também, e a maioria tem os endereços de diretórios estaduais. E aí, por ali, é interessante a gente, daqui a pouco, conversar com os diretórios estaduais para fazer uma mobilização, talvez, para o estado inteiro. Então, são aqui dicas de como talvez a gente possa avançar com a questão da mobilização das candidaturas, achar os candidatos e convencer os partidos de andarem conosco. Aqui, a questão do engajamento dos candidatos como um passo 13, e também muito vinculado ao que eu já trouxe aqui, a gente tem no nosso próprio guia alguns links interessantes para vocês buscarem dados específicos da cidade que vocês querem trabalhar. E a gente traz alguns elementos também, né, de como manter engajados os candidatos. Então, está sempre atualizado com relação aos dados oncológicos. É interessante porque isso ajuda a gente a desenvolver um diálogo e mostrar a importância da gente atuar com essa pauta ao longo do caminho aí de eleições. Organizar, né, os eventos com os candidatos, isso aqui é um outro ponto que a gente gosta de chamar a atenção. Às vezes faz sentido para uma organização, trazer e fazer um evento com o prefeito, fazer um evento com os candidatos a vereador de certo partido, ajudando na sensibilização das candidaturas. A gente também trouxe aqui essa grande meta, né? O que a gente quer com a coalizão? A gente quer que os candidatos se comprometam assinando as cartas compromisso. Inclusive, esse aqui é um ponto que depois eu vou tratar no final da nossa capacitação, e que vai trazer a bonificação aí a partir do prêmio que a gente está lançando hoje também. Então, o que a gente quer? Que os candidatos assinem a carta compromisso. O que vem nessa carta compromisso, né? Além do nome do candidato e aqueles dados básicos, informação, assinatura, a gente incluiu um menu de compromissos que a gente entende que o candidato já pode se comprometer. É obrigatório que ele aponte ao menos um dos nossos compromissos? Não, não é. Mas a gente orienta e gostaria que o candidato já se comprometesse com pelo menos um dos pontos aqui colocados. Ah, Cibele, mas isso aqui não faz o mínimo sentido para a minha cidade. Tudo bem, não tem problema, ele pode apenas assinar a carta e seguir com as políticas públicas após as eleições, sem problema algum. E aí eu queria só lembrar vocês, né, de como baixar o guia. Eu já estou encerrando. Entrar lá no kit de materiais, fazer o preenchimento do cadastro. É muito simples, gente, é colocar o nome de quem está preenchendo, o e-mail, telefone de WhatsApp, cargo e função que tem na organização, o nome da organização social, um link para a rede social ou para o site, cidade que está
onde a organização tem sede, junto com o Estado, e aí a gente pede aqui que todas as organizações compartilhem, apesar de não ser um campo obrigatório, compartilhem conosco a logomarca, porque, além de baixar o kit, a gente tem aquela parte da visibilidade das nossas organizações articuladoras dentro do site. Então, a gente vem colocando, né, uma vez por semana, a gente tem atualizado o site com as organizações articuladoras, e aí, além do link para a página, ou para o site, ou para a rede social da organização articuladora dentro do mapa, a gente tem aquela barra com as logomarcas também das nossas articuladoras. Aqui, se vocês clicarem lá no site, vai abrir justamente o link para o link que vocês disponibilizaram na ferramenta, no formulário. Então, a gente reforça aqui, para quem ainda não fez não preencheu o formulário, não baixou o kit, não olhou ainda para o guia, que o faça, porque a nossa rede está crescendo. A última contagem, a gente estava com 22 cidades já, atuando em 22 cidades e mais de 30 organizações conosco. Então, encerro aqui, porque depois, agora a gente vai escutar o nosso querido Leandro. Deixa eu voltar aqui. Me passei 3 minutos aqui do tempo, peço desculpas. Mas agora a gente vai escutar o Leandro, vai nos inspirar, e depois a gente retorna com a questão da premiação. Obrigada. Oba, obrigada, Cib. Só para eu apresentar aqui, então, o Leandro, que é o nosso convidado especial dessa nossa capacitação de hoje. O Leandro Machado é sócio cofundador da consultoria Cause. Ele é cientista político pela Universidade de Brasília e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, e é professor também na GV de São Paulo. Ele vai contar um pouquinho aqui para a gente de experiência e case ele ao longo de toda essa trajetória dele, sobre como mobilizar candidaturas. E, gente, vamos seguindo aqui, estou vendo bastante gente interagindo no chat, é isso mesmo, que no final a gente tem um períodozinho aí para tirar dúvidas e fazer comentários. Bem-vindo, Leandro, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você, Helena, bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem? Vendo algumas pessoas, alguns rostinhos conhecidos. Mas obrigado por me apresentar. Eu acho que o que a Helena não falou e que é super importante é que eu sou lá do interior do Mato Grosso. Nasci no interior, então eu sei que muitas e muitas de vocês, com exceção do Eduardo Vidal, que eu vi por aí, que mora aqui em São Paulo, que eu conheço, outro dia, aliás, nos encontramos, né, Edu? Eu acho que tem muita gente do interior. Então, assim, eu vivo na capital faz a metade da minha vida. E boa parte dessa experiência enfim, vindo do interior, de Barra do Garças, lá do Mato Grosso, e minha conexão com as causas e com a política começa cedo, enfim, não porque eu tivesse família de político nem nada, mas porque o Tancredo Neves visitou a minha cidade lá logo depois de ter sido eleito, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, sentar lá no colo dele, não lembro nada, só que ele era careca e baixinho. Mas 45 dias depois ele morreu, foi uma grande comoção, né? Quem é jovem há mais tempo deve lembrar dessa comoção que foi no Brasil, aquele povo todo na rua, e etc. E aquilo, obviamente, me marcou bastante e me levou o meu interesse para esse lado das causas, da política, da mobilização, de por que as pessoas saem na rua, por que as pessoas se engajam, e etc. Então, tem essa minha parte, né, de onde eu vim e o que eu tenho feito, né, ao longo desses últimos 15 anos aí, em advocacy, relações governamentais e tal, mas tem a minha conexão também com a causa específica do câncer, né? Minha mãe é paciente de câncer metastático já há alguns anos, sou casado, né, com um paciente que teve câncer de tireoide, enfim, então já pude trabalhar, né, aqui a Helena da Oncoguia, quem está aqui da FEMAMA também, Oncoguia, FEMAMA, Abrale, lado a lado, enfim, sempre tive conectado aí também nesses últimos anos, né, Manu, com essa discussão e tentando fazer avançar essa discussão sobre a prevenção, né, e o combate ao câncer no Brasil.
a gente aprovou aí com a CAUSE a lei de notificação compulsória de casos de câncer, né? Eu falei algumas das organizações que estavam por trás aqui nessa aprovação, né? FEMAMA, Ampoguia, Abrale e tantas outras, lado a lado. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é de um momento específico, eu acho que de uma oportunidade específica, que é levar essa discussão para o debate das eleições municipais. E isso é super importante. Eu mergulhei aqui nesse documento que a Cibele apresentou muito rapidamente, nesses documentos, que vocês têm o site, tem outras coisas. Está muito, muito bem preparado, muito direto ao ponto. Quisera eu, em outras oportunidades, ter tido nessas mobilizações documentos tão bons assim. Então, eu não vou ficar me repetindo nesse documento, porque tem o passo a passo, tem onde vocês buscam essas candidaturas e tal. E nesses 20 minutos aqui, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco um caso específico, 3 dicas adicionais àquelas que a Cibele apresentou, que ali estão as principais, mas eu queria trazer 3 dicas adicionais e um caso concreto para vocês de como a gente conseguiu colocar na discussão de uma campanha presidencial, claro, aqui com todas as diferenças, né, de uma campanha presidencial para uma campanha municipal, mas de uma pauta que a gente conseguiu com uma estratégia de advocacy, com preparação, como vocês estão tendo agora, a gente conseguiu efetivamente colocar isso na pauta e isso virou lei. Então, nesse momento aqui, eu queria focar primeiro, depois eu dou as 3 dicas finais, mas primeiro contar para vocês um pouquinho do caso. Eu vou ter 2 videozinhos para passar, mas eu queria contar um pouquinho a história de onde vem esse caso. Também foi uma estratégia de advocacy que a gente lá na CAUSE desenhou, também para uma organização do terceiro setor, para a Endeavor, mas aí não era no caso, não, era saúde, uma organização do terceiro setor. Oi? Estão me ouvindo bem? Desculpa. A gente te ouve, acho que alguém com o microfone aqui. Não. A Endeavor é uma organização internacional que promove o empreendedorismo, né? No mundo todo, já está no Brasil há muito tempo. E lá em 2013, já estamos falando de 11 anos atrás, né? Lá em 2013, a Endeavor tinha feito um estudo com o IBGE, estudo muito profundo, chamava Mapa do Empreendedorismo. Basicamente, fizeram uma pesquisa no Brasil todo para entender os gargalos, as pressões, as dificuldades dos empreendedores. Ou seja, a gente não está falando, quando fala de empreendedor, não é o ricaço, né? Não é lá o dono da Ambev, ele também foi empreendedor um dia, mas a gente está falando de 99% dos empreendedores do Brasil são micro e pequenos empresários. Então, e empresárias, né? Muitas também. Então, o que a gente está falando é desse contingente de gente que resolve ali abrir uma pequena empresa, um pequeno negócio, etc. O que esse estudo da Endeavor e do IBGE viu? Várias coisas, várias dificuldades, mas tinha um número que era muito importante, que era 70% das empresas pequenas que estão crescendo morriam quando saíam do Simples, acabavam, deixavam de existir. Por muita burocracia, né? Você passa do simples para o complicado, como a gente fala, né? Do simples para o presumido ou para o real, ali tem um monte de complicação e tem muito imposto também. E a Endeavor queria iniciar uma estratégia de advocacy colocando isso na pauta das eleições lá de 2014. Né? Vamos lembrar lá os principais concorrentes, começou com era a Dilma, candidata à reeleição, o Eduardo Campos, que tragicamente morreu no meio da campanha, e a Marina então assumiu, então era Dilma, Marina e Aécio. Eram os 3 principais candidatos que estavam se preparando para se candidatar em 2014. Portanto, o foco era que esses candidatos assumissem e candidatas assumissem a pauta publicamente, seja por meio de uma assinatura, de um programa de governo ou de um evento, e isso tudo está ali naquele documento que vocês
receberam aqui da rede, que é muito, de novo, muito bacana. Vocês veem que vai ter muita coisa que está ali, mas é porque eu elogiei, não foi por da boca para fora, não. É porque, efetivamente, eu vejo todos os passos ali. Então, primeira coisa foi isso. Eles, bom, a gente quer utilizar a campanha para colocar isso na pauta e o objetivo é que eles assumam e, obviamente, depois a gente vai continuar pressionando para que isso vire lei. Mas tinha um problema, gente. Esse assunto, dois problemas, na verdade, né? Um que é estrutural, que toda campanha vai ter. A campanha é um momento, então esse primeiro estrutural a campanha é um momento que as pautas estão mais em colisão para tentar entrar naquele debate. Né? Época de eleição é época de debate. É claro que a gente está indo para um lado de briga, mas, enfim, época de eleição é a época da gente debater as ideias, de colocar as ideias, dos candidatos defenderem as ideias para a população, né? Lá no dia 3, 4, 5 de outubro, geralmente que ocorre, ela deposita o voto. Então, é o mercado das ideias, é quando a eleição está aberta. Portanto, você já tem esse problema aí que tem muito tema e tem muita gente querendo colocar tema para discussão na eleição. O segundo que a gente tinha lá naquele caso é que essa história de imposto e tributo, né, gente, vamos combinar, é muito chato, né? Assim, advogado tributarista é que gosta disso e são poucos no mundo. E por isso que é muito bem pago, eu acho. Eu sempre acho que é isso, que é muito bem pago, porque é chato pra caramba. Mas, enfim, a gente precisava falar de um tema chato, a gente precisava colocar um tema chato na discussão e ainda assim fazer com que os candidatos apoiassem isso. Então, a gente fez diagnóstico, como vocês têm ali no documento, entendendo bem os assessores, quem eram os assessores, quem cuidava especificamente disso na campanha. Numa campanha presidencial, geralmente tem bastante assessor, né? Numa campanha para prefeito, tem menos assessor. Já fiz algumas campanhas de prefeito aí na vida. Obviamente, tem menos assessor, mas geralmente tem a pessoa de saúde ali, né? É um tema que é muito forte sempre. Pessoa de educação também, geralmente está ali no entorno do candidato e tal. Então, a primeira coisa que a gente fez lá foi entender quem era quem nessa campanha, ainda sem fazer nada. A primeira grande fase aí, uma vez que a gente entendeu quem era quem e tal, e criou uma narrativa, simplificou a mensagem, outro ponto que é trazido aqui no documento de vocês. Então, o tema era complexo, o que a gente fez? A gente criou uma narrativa. A gente falou, como que a gente fala desse tema de que 70% dos empresários morrem, que são pequenas empresas e tal? A gente criou uma narrativa, e é importante essa parte aqui, que vocês vão ver o resultado depois. A nossa narrativa falava das dores do crescimento. A gente comparava o empresário com um adolescente que está crescendo e que ele, obviamente, que ainda precisa de algum apoio, mas quer, né, sua liberdade, quer não estar tão amarrado assim nas coisas lá e tal. Então era mas sofre com isso, sofre para crescer. Enfim, todos nós aqui fomos adolescentes. Um dia sabemos que, né, aquele idade do sofrimento, que você está crescendo e tal. Então a gente criou essa narrativa das dores do crescimento. Primeiro ponto. Segundo, que é muito importante, que é uma das dicas que eu vou trazer aqui para vocês. A gente agitou este tema nos meios de comunicação e na imprensa antes de levar lá para os candidatos. Se a gente chegasse lá para os candidatos com esse tema sem muita agitação antes, então, isso aqui ninguém está falando disso, é importante, claro, simples e tal, empreendedorismo, mas deixa eu falar. Enfim, a gente agitou esse tema. E como que a gente agitou esse tema? Por meio da mídia. Os conselheiros da Endeavor fizeram artigos para publicar nos jornais, eram conselheiros famosos e tal, a Luísa Trajano, Pedro Passo da Natura. A gente lutou com as armas que a gente tinha, né? Eu estou falando aqui, claro, às vezes você não tem aí a Luísa Trajano no conselho da sua ONG, mas estou falando, a gente olhou e falou que armas que a gente tem aqui. A gente tem essas armas. Então, vamos colocar isso na mídia, em entrevistas e tudo mais. Então, o tema estava quente ali nos 2, 3 meses antes da campanha. E aí foi quando a gente fez essa aproximação, falando das dores do crescimento, falando, olha, os empresários brasileiros estão com medo de crescer, estão aí todo mundo morrendo, 70%. É daí que vem a maioria dos nossos empregos, enfim. E a gente foi, obviamente, mudando ali a mensagem para cada um desses candidatos.
E o que aconteceu, de fato, foi a Dilma assumiu publicamente, fez um programa de governo especificamente sobre isso, e falando de e ela falava, vou criar um simples de transição. Vocês vão ver a propaganda, ela vai falar do medo de crescer ali. E a Marina também assumiu, e foi em um evento, a importância dos eventos. E o evento foi a gente que, com a Endeavor, a gente que preparou o evento. E a Marina foi lá nesse evento com empreendedores para assumir a pauta. De novo, isso ali no documento também. É importante você, se você não tem um cenário, ou seja, a Dilma montou o cenário dela lá na campanha, estava tudo lá, bonito e tal. Mas a Marina não fez isso. Então, a gente montou o cenário para que ela fosse lá e assumisse essa pauta. Mas, a pauta já estava quente ali na mídia antes. 2, a gente sabia exatamente qual era o ponto que a gente queria pegar de cada uma. E 3, a gente monta ali o cenário, produz o evento, enfim, de novo, as armas que a gente tinha. O Aécio colocou isso lá no programa de governo, foi o que menos deu atenção a essa questão. Mas o mais importante foi que a Dilma ganhou, né, em 2014, todo mundo lembra, no discurso de posse dela no Congresso, ela reafirmou, foi grande o discurso, mas ela reafirmou essa questão do simples de transição, e, de fato, a lei foi aprovada, aí já não mais com Dilma, e sim com Temer, e, não coincidentemente, essa lei chamou Lei Crescer Sem Medo, porque vem justamente dessa narrativa. Eu sei que eu estou aqui chegando nos meus minutos finais, e eu tenho 2 videozinhos para mostrar, e daí as 3 dicas finais. Mas 2 coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro eu precisei colocar 2 vídeos, porque eu não encontrei o que está aglutinado. Então, vocês vão ver que tem eles vão estar repetidos no começo, tá? Mas o primeiro vídeo é o efeito disso nos jornais, na mídia e nas campanhas. E aí, depois, o segundo vídeo, ele retoma um pouquinho a história e vai ter o resultado disso virando lei. Mas até para não perder o embalo, então, o que eu queria deixar aqui como 3 dicas finais, até para vocês olharem isso também no vídeo. A primeira coisa além daquelas boas dicas que já tem ali no documento, a primeira coisa pensem sempre no interesse do candidato. O nosso interesse aqui, a gente já sabe qual é colocar o câncer na pauta, o combate ao câncer, a prevenção e combate ao câncer na pauta das eleições municipais e fazer com que os candidatos assumam. Esse é o nosso interesse. E tá tudo certo, é um interesse legítimo, mas a gente tem que colocar isso no discurso, isso de lado um pouquinho, porque a gente precisa trabalhar no discurso com o interesse daquele candidato ou daquela candidata. E o que eu estou falando disso na prática? Por exemplo, vocês vão pegar lá no documento a lista de atribuições que um prefeito tem, né? Que uma prefeitura tem para fazer. Portanto, primeiro de tudo, não fujam daquilo ali. Aquilo ali é o que está na caneta do prefeito. Não adianta você querer falar uma coisa que está lá na caneta do Congresso Nacional, do Executivo. Primeiro de tudo, o interesse dele é ser prefeito ou ser prefeita, portanto, está ali. Mas olhando ali dentro, por exemplo, como que eu faria isso se eu tivesse hoje lá em Barra do Garças, na minha cidade, e tentando impactar a campanha local? Eu olharia, né, obviamente, quem são os candidatos e tal, e candidatas, de onde que eles vêm, o que são cada um deles, e pegando um ponto, por exemplo. Se eu tivesse um candidato ou uma candidata mais voltada para essa questão da juventude, da tecnologia, de trazer tecnologia para a gestão municipal, o gancho que eu ia utilizar para falar com esse candidato ou essa candidata seria sobre a digitalização e a implantação do eSUS na cidade, que é a plataforma lá de digitalização de prontuário eletrônico. Por quê? Porque isso aí que está no interesse já desse candidato ou dessa candidata, e é uma das questões que está lá prioritárias para o combate e prevenção ao câncer, porque vai ter prontuário eletrônico, vai ter uma série de coisas. Eu já fiz um projeto de implantação de eSUS também em Embu das Artes, foi bem legal. Então, para não fugir aí, eu iria para esse candidato, essa candidata mais ligado à tech, com esse gancho. Fala, olha, você precisa assinar isso aqui pode trazer mais tecnologia para a nossa cidade, vai informatizar todo o atendimento, atenção básica, isso aqui vai te trazer
né, muito reconhecimento nessa área e tal. Ou, eventualmente, sempre tem lá aquele candidato ou candidata dos esportes, né, que foi professor de educação física, ou que foi ex-atleta e que todo mundo conhecia. Com esse aí, eu entraria com o gancho da prevenção. Olha, está mais do que provado que a prevenção e os esportes, isso e aquilo, e previne, portanto, a gente tem aqui uma pauta que coincide com esse seu interesse. Então, eu dei esses 2 exemplos para essa primeira dica. Pense nessa pauta que coincide os interesses. A Dilma, obviamente, estava... A gente foi com uma abordagem, a Marina a gente foi com outro, falando desse pequeno, do cara que está lá no interior e tal, que era a base dela. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é, como a gente fez lá em 2014, comecem a agitar o tema desde já. E como é que eu começaria a agitar o tema desde já, se eu estivesse lá na Barra do Garças? Eu ia bater lá na rádio Anhanguera, AM, eu ia bater lá na TV Araguaia, eu ia tentar encontrar quem são os jornalistas ali da cidade, ir lá tomar um café com eles e falar, tem uma pauta aqui super relevante, a gente acha que câncer é só lá no nível federal, não, aqui tem muita coisa a ser feita, ninguém está falando disso. Olha a oportunidade aí. Enfim, eu procuraria os blogueiros da cidade, os influencers da cidade, para levar essa pauta. Então, primeira dica, pensar e conectar sempre com o interesse do candidato e da candidata. Nossa, a gente já sabe, vamos lá. Segunda dica, começa a agitar o tema desde agora. Não vamos esperar, por quê? Porque na eleição vai ser... a eleição já começou hoje, né, oficialmente, mas é tiro, porrada e bomba. Então, vamos lá, vamos já colocar esse tema, levantar esse tema para a hora que você chegar no candidato ou na candidata, isso já está mais aquecido. E terceiro e último, antes da gente ver os videozinhos do case da Endeavor, é o seguinte, e esse eu vou parafrasear aqui o meu professor de persuasão no mestrado, eu tive a honra de fazer a última aula desse professor, que deu aula para o Obama, e etc., que é um professor de persuasão, o Gary Warren, e ele falava uma frase que é muito importante em persuasão, e aplicável para tudo, que é: nunca uma estatística sem história e nunca uma história sem estatística. Ou seja, o que ele está falando? Você falar, olha, aqui na nossa cidade são mais de 30 mil casos, ok. Você falar, olha, eu conheço lá a dona Mariazinha, que é paciente de câncer metastático, que está aqui esperando, porque é tudo no papel e etc. Tá. O poderoso mesmo é quando você junta essas duas coisas, uma estatística com uma história. Só aqui na nossa cidade são 15 mil pacientes que sofrem com a falta de atenção básica, a dificuldade de ser levado para um centro de alta complexidade, etc. Como é o caso da Mariazinha, que está há 8 anos lutando contra ele. Ou seja, é muito mais poderoso quando você junta uma história com uma estatística. E vocês têm estatística aí nesse material e vocês conhecem as histórias. Às vezes são as suas próprias histórias, mas é sempre bom a gente pegar a história do outro, que mobiliza mais. Portanto, essa é a terceira dica aqui antes da gente ver o vídeo. Dica do professor Gary Warren, não é minha, mas nunca uma estatística sem história, nunca uma história sem estatística. Muito bem? E é isso que a gente fazia lá na Endeavor também, levava isso e mostrava os empreendedores, olha, que nem esse aqui, que tinha uma empresa de 10 pessoas e morreu, é que nem esse outro aqui, lá de São Paulo, que tinha uma empresa brilhante e também acabou. Tá? Mas vamos lá para ver os videozinhos aqui. Uma questão eles estão com um pouquinho de ruído no começo, mas a parte é só uma musiquinha, vocês vão ver na parte principal, acho que está tudo certo. Isso aqui. Vamos voltar.
para isso vou criar um Simples de transição. Assim, a pequena empresa vai poder se tornar uma empresa de médio porte, de forma natural, sem medo e sem complicação. Esse é um compromisso que assumo com todos os empreendedores que fazem a força do Brasil. Marina Silva disse que, se for eleita, vai enviar um projeto de reforma tributária ao Congresso no primeiro mês de mandato. Ela defendeu a criação de faixas intermediárias de impostos para que a empresa que está crescendo não seja penalizada com o aumento brusco da carga tributária. Quando ela alcança um determinado nível de rendimento, ela entra numa burocracia perversa em que 70% das empresas desaparecem. Legal, né? Eu vou mostrar agora, então, para vocês o segundo videozinho. Vou até correr um pouquinho ele no começo, que é a repetição do caso, mas para a gente ver como isso depois, no final das contas, vira lei efetivamente. É o Crescer Sem Medo, que é o projeto que visa eliminar os degraus para a empresa crescer e criar uma rampa suave de crescimento, onde ele só vai pagando o imposto progressivamente. É isso, gente. Eu sei que já estou aqui atrasadinho, mas, enfim, fico aí à disposição. E lembrando sempre aqui das 3 dicas finais, fora as ótimas dicas do documento, né? Buscar o interesse do candidato ou da candidata, sempre nessa argumentação. 2, começar a agitar, né, já desde agora em todos os canais o tema. E, por fim, nunca uma estatística sem história, nunca história sem estatística. É isso. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Leandro. Nossa, que demais. Foi super bom. Eu já tinha visto, né? Enfim, acompanhei um pouco disso na época, mas muito legal ver esse case inteiro, né? E os videozinhos. Acho super, super interessante ver como a gente... E traz mais para perto, né? Como é que a gente consegue realmente fazer mudança, né? E, de fato, teve lei aprovada e tudo. Acho que dá muito gás aqui para a gente seguir também com a nossa. Quem sabe a gente pipoca de lei aí pelo Brasil em relação ao câncer em todas as cidades, né? Acho que seria um super indicador para a gente. Obrigada. Acho que Cibele vai contar um pouquinho aqui para a gente do edital, né, Cib? Isso, querido. Bom, primeiro agradecer. Obrigada, Helena. Leandro, eu tinha certeza que a tua contribuição ia nos incentivar e mover, né, para a qualificação desse processo da coalizão. Então, te agradeço muito, muito, né? Até ao longo aqui das tuas falas, eu fui fazendo algumas conexões que eu acho que é interessante de compartilhar. A questão que eu gostaria de pedir, né, para as organizações articuladoras, que as histórias que elas forem contando, que esse movimento de articulação, que elas entendam mais adequado para a sua localidade, que isso seja compartilhado no Instagram. E sempre que possível, por favor, marcar a nossa rede social, o nosso Instagram ali, que é Cidades no Controle do Câncer. Por quê? Porque a gente vai ter um espaço ali no destaque para deixar esses cases, né, esses momentos interessantes esses formatos de mobilização, de avanço aí nas mobilizações das candidaturas, sempre ali marcado para que qualquer um possa olhar, inclusive se inspirar. Outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão
Outra questão é como que o Leandro estava falando, e acho que alguém também colocou aqui no chat, mas a gente vai conversar com quem nunca falou de câncer? Sim, a ideia é justamente essa, né? É sensibilizar o maior número de candidatos possível com esses ganchos de como é que a gente pega, que o Leandro maravilhosamente trouxe aqui. Então, uma pessoa que fala em esporte, vamos falar de prevenção. Uma pessoa que é mais do agro, como a Manu colocou, vamos falar da questão do agrotóxico e coisas desse tipo, né? Então, dá para fazer os ganchos, a gente pode ir trabalhando. Então, esse compartilhamento das organizações com relação aos argumentos que estão sendo tratados e estão sendo usados para mobilizar os candidatos, isso também pode ser compartilhado. Se não nas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp, porque isso é muito rico, a experiência de como que a gente consegue envolver. Eu já vou, assim, de antemão, depois provocar as nossas organizações líderes que estão aqui conosco, que também entrem lá no nosso grupo de WhatsApp e que a gente consiga ir contando, enquanto líderes também, como é que a gente está mobilizando as candidaturas em Porto Alegre e em São Paulo, que é onde estão a maior parte das nossas lideranças, isso também como forma de incentivar e mobilizar as nossas organizações articuladoras a também olharem, talvez, que seja um caminho adequado para elas nas bases, tá? Então, esses 2 pontos. E agora, eu vou trazer aqui um pouquinho, para engajar agora as nossas organizações articuladoras, eu vou trazer, deixa eu pegar aqui, um pouquinho do que vai ser a nossa... Aqui. Queridos, então, o nosso prêmio, né? O que a gente quer fazer? A gente quer celebrar... Só um pouquinho. Vocês estão vendo? Ou está com aquele problema de novo? Tá tudo bem aí? O que a gente quer fazer? A gente quer celebrar e destacar as organizações que mais conseguirem fazer a mobilização de candidaturas, ou seja, mais cartinhas compromisso conseguirem nos trazer, né? Ou seja, aumentar a mobilização nas bases. Então, a gente já está lá no site, para quem quiser já olhar. O edital está publicado, está nesse campo aí, a Jéssica pode compartilhar ali no chat para o pessoal ter acesso rápido, mas para vocês, assim, de forma bem breve, tem muitas informações no edital, a gente te pede que vocês olhem, mas assim, a gente vai dar uma premiação de 3 mil para a primeira colocada, ou seja, quem mais pontos fizer na nossa régua de pontuação, que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, 2 mil para a segunda, 1.000 para a terceira. E todas as inscritas vão ganhar um certificado de participação, tá? Qual é o prazo final para envio, tanto das fichas de inscrição quanto das cartas compromisso? 23 horas e 59 minutos do dia 25 de outubro. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma questão que é importante, tá, gente? Isso aqui é um olhar para o segundo turno. A gente sabe que, olha, 99% das cidades brasileiras não tem segundo turno. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar agora agosto e setembro para a mobilização mais forte. As cidades que tiverem segundo turno para prefeito, a gente olha para elas, para aqueles candidatos que ainda não tiverem se comprometido, para essa reta final de outubro, mas a gente tem que ter como plano de ação aí os meses agora, mais 15 dias aí de agosto e o mês inteiro de setembro para essa mobilização mais forte, tá? Outra coisa que eu queria trazer aqui que é importante é que, deixa eu ver se eu coloquei aqui, um segundo. Sibeli, mas eu posso mobilizar as cidades? Alguém me perguntou isso essa semana, no paralelo, no privado, se pode mobilizar cidades fora candidatos fora da cidade de atuação. Não só pode, como deve. Aquilo que eu falei no início da capacitação, a gente quer que o maior número de candidatos se comprometa. Então, independente da organização estar baseada, por exemplo, em Cachoeiro do Itapemirim, ela pode, sim, buscar cidades e candidatos de outras cidades, de outros estados, inclusive. Então, bora lá mobilizar o pessoal. Como é que vai ser a nossa tabela de pontuação, tá?
o foco são as cartas compromisso. Então, quem conseguir uma assinatura para o executivo, de candidato a prefeito, sem marcar nenhuma daquelas sugestões que a gente deu na página 2, vai ganhar 2 pontos. Para o legislativo é 1, tá? O peso para o executivo é 2, o peso para o legislativo é 1. E aí a gente vem aumentando ali, olha, o candidato se comprometeu com 1 ou 2 sugestões sugeridas na carta, ele ganha 4 pontos. Mas o candidato a prefeito marcou mais de 5 ou mais, ele ganha 8 pontos, e tá aí a tabelinha de pontuação para vocês terem como referência. Só um pouquinho. Aí, aqui, ó, eu só trouxe como elemento para exemplificar e para mostrar o que é que eu estou falando. Quando eu falo em página 2 das cartas, são esses pontinhos aqui, são esses compromissos que a gente colocou em formato de menu para os candidatos se comprometerem. Por isso que eu falei, precisa marcar? Não, não precisa, mas num dos nossos critérios de pontuação para premiação, ele vai fazer um pouco de diferença, e não só isso para premiação, também para a política pública depois na parte de monitoramento, né? Se o candidato a prefeito que está comprometido for eleito e tiver dito e se comprometido, por exemplo, em assegurar que pelo menos 90% das mulheres de 25 a 64 anos vão ter a vacina, vão estar atreladas ali à vacina da HPV, a gente consegue olhar e fazer um monitoramento bem assertivo com relação a essa política pública, a implementação, eu digo. Então, por isso que a gente sugere, né, e pede que talvez seja uma boa abordagem fazer com que os candidatos assinem e já anunciem ali que eles vão, qual é a política pública que eles vão implementar. Ainda sobre a questão de critério de desempate aqui da premiação, a organização que estiver sediada na região norte ou nordeste, ela ganha 1 ponto no critério de desempate. Por que isso? Porque são regiões que a gente já identificou que há uma carência, uma dificuldade de políticas públicas. Se no sul e no sudeste, que são regiões que têm uma implementação melhor, já é complicado, norte e nordeste é ainda pior. Então, a gente precisa, a ideia é dar esse ponto a mais ali para a questão de desempate com esse olhar para norte e nordeste. Candidatos ao executivo que tiverem sido eleitos e tiverem comprometidos com a coalizão, a organização ganha 10 pontos e o legislativo 8. E aí, aqui, até uma questão interessante, plano de governo já registrado no site do TSE, lá naquele aquele passo a passo que eu dei para vocês, de como identificar, né, os candidatos, se vocês colocarem para buscar os prefeitos e abrirem no campo do prefeito específico, do candidato a prefeito específico, vocês vão ver que vai ter um campinho lá chamado proposta. Ao clicar ali, vocês vão entender, vocês vão conseguir baixar o plano de governo registrado no TSE, que já está lá, que já foi validado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É possível fazer uma busca com as palavras câncer, com a palavra oncologia, com a palavra cancerígeno, oncológico, e palavras derivadas disso, para ver se o candidato talvez já esteja comprometido com a pauta. E isso é interessante porque também a abordagem com esses candidatos é mais fácil. De qualquer forma, isso aqui vai ser um critério de desempate para a gente também, tá bom? O que a gente pede? Que as ações virtuais, que vocês vão compartilhando as ações pelo Instagram, marcando a coalizão, fazendo esse agito, né? Agitando aí localmente, como o Leandro falou, daqui a pouco, justamente conversando com uma rádio local, com um blogueiro, levantando a pauta e compartilhando esse movimento todo com a gente, porque isso também vai servir de critério de desempate, se for necessário, no final da rodada da premiação. Então, deixo aí, as portas estão abertas para a gente começar, de fato, a avançar com as cartas de compromisso, e já deixo o convite para as capacitações que virão a seguir, que no dia 23 a gente vai ter um trabalho vinculado à visibilidade, como potencializar o uso dos materiais da coalizão, e no dia 30, por que se comprometer com a coalizão? Esse é um olhar
mais voltado para as candidatas e candidatos, mas todas as organizações são bem-vindas, assim como todos os candidatos. Eu sei que está aqui a Sônia, o Eduardo, a Roseli, que eu tenho trocado bastante figurinha no paralelo, então sejam bem-vindos, nos ajudem também na mobilização. Primeiro, agradecer, né, por vocês já estarem nesse movimento de se comprometerem com a coalizão, assinando as cartas, mas também nos apoiarem junto aos seus pares e partidos para que o maior número de candidatos se posicione também a favor da nossa pauta. Então é isso, queria agradecer a participação e especialmente do Leandro, tão rica a apresentação que nos passou aqui, e ficamos à disposição. Vocês têm meu WhatsApp, quem não tiver no grupo, entre no grupo das organizações e a gente vai trocando por ali. Helena. Obrigada, Sílvia. Algumas perguntinhas rápidas aqui do chat, que acho que, né, o pessoal foi comentando bastante aqui ao longo dessa nossa manhã, e acho que duas vale bastante a pena a gente responder. Uma da Paty, que está aqui com a gente desde cedinho e movimentando bastante aqui o chat também. Paty, obrigada. Ela perguntou se vai ter divulgação do nome dos candidatos que assinaram a carta lá no nosso site, né, Sílvia? Vai sim, a gente vai começar esse processo de divulgação dos nomes dos candidatos comprometidos na próxima semana. E aí já vamos fazer um agito ali também nas redes sociais, por isso que eu falo, tanto os candidatos quanto as organizações que forem se comprometendo, marquem o nosso Instagram, porque a gente vai deixar isso em destaque. Então, não só no Instagram, mas também no site, a gente vai ter o campo ali para os candidatos comprometidos, a listagem. Boa. E aí a Simone está perguntando aqui também sobre se todos esses materiais vão ser enviados para as ONGs cadastradas por e-mail. Os materiais, eles estão disponíveis naquele kit de materiais, então a organização baixa, né, o kit, que tem o guia, que tem as cartas, que tem outros materiais também para divulgação em redes sociais, e já fica o cadastro pronto para que a gente possa dar visibilidade das organizações ali no nosso site, já como organizações articuladoras. Agora, se for, a pergunta for relativa aos materiais que a gente passou aqui hoje, a gente manda sim, eu posso fazer o envio do e-mail marketing por e-mail sem problema nenhum. Combinado. Gente, acho que é isso. Acho que começamos uma manhã super produtiva aqui, fechando essa nossa semana, mas começando esse projeto, tem bastante coisa para fazer, né? Sibeli mostrou aí o calendário eleitoral, Leandro deu um monte de dica para a gente seguir, acho que eu anotei aqui essas 3 dicas, vou levar comigo para tudo, Leandro, acho super legal, e conhecer também mais do que isso da Endeavor. Tem muito material lá no site, gente. A gente está também com uma super comunicação ali no Instagram, nas redes sociais, então sigam também a coalizão para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E é isso, entrem ali no nosso grupo de WhatsApp, que a gente está fazendo bastante comunicação por lá. Tá bom? Super obrigada. A gente se vê nas próximas sextas-feiras aí com mais capacitação e mais encontros todo mundo. Um beijo. Obrigado, gente. Tchau. Bom fim. Obrigada.